Bom dia, queridos alunos do quarto ano, tudo bem? Professor Pablo aí, saudade de vocês, ok? Você aí que é do aluninho do quarto ano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Inscreva-se aí, dá um like se você ainda não visitou lá no YouTube lá. Entra aí, tá bom? Vai ser um prazer aí ter você fazendo parte desse grupo de estudos. Bacana? Pessoal, hoje é quinta-feira, né? Dia 21 de maio, ok? A gente vai falar hoje na aula de ciências, correto? Vamos falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar, tá? As cadeias alimentares, ok? O que é isso, professor? A gente já viu um pouquinho sobre isso na aula passada, tá? Então, todo ser vivo, ele precisa se alimentar. Professor, o senhor falou que as plantas são seres vivos. E elas se alimentam, elas não têm boca, elas se alimentam. Elas se alimentam através da luz, ok? Elas precisam de luz para se alimentar, ok? E ativar um processo chamado fotossíntese. E pela planta ter esse tipo de alimentação diferenciada, faz com que ela seja principal, um dos principais elementos da cadeia alimentar. Por quê? Porque os vegetais, as plantas, elas são os elementos, são os produtores da cadeia alimentar, ok? Elas são os produtores, elas produzem o próprio alimento, ok? Bom, nós produzimos o próprio alimento? Não. Se nós não comermos o alimento produzido por um outro ser, ok? Seja a carne de vaca, seja batata, seja arroz, seja, né, isso foi produzido por outro ser, ok? A gente vai morrer de fome, tá certo? Então, a planta não. A planta ela produz o próprio alimento. Ela apenas precisa captar a luz do sol, ok? Ou se ela é produzida em confinamento, qualquer tipo de luz, ok? Para ativar aí o processo de fotossíntese que você já aprendeu numa aula passada. E esses alimentos, eles vão fornecer energia necessária para que o organismo realize todas as suas atividades, tá? Além dos elementos para o seu crescimento. Todo ser vivo, ele cresce, okay? Até os mais minúsculos possíveis. Por exemplo, vamos imaginar um piolho. Ele é uma lêndia. Ele se alimenta, ok? E aí ele cresce. E aí quando a mãe tira, nossa, que boi, porque ele está muito grande, ok? Mas ele começou pequenininho. E o que fez ele crescer? O alimento. O que fez você crescer? O alimento. O que faz a plantinha crescer? O alimento. O que faz o bezerrinho crescer? O alimento, ok? Para obter alimento de que precisam, ok? Os seres vivos eles se relacionam uns com os outros e com o ambiente aonde vivem. Ora, se ele precisa se alimentar, ele precisa interagir com o ambiente aonde ele vive. Presta atenção. A gente mora no Brasil. A gente come coisas que são produzidas no Brasil. Você pode até de vez em quando comer uma coisa ou outra importada, mas se você vive no planeta Terra, você vai comer coisas do planeta Terra. Ok? Então você vai se relacionar com esse ambiente. Por isso que é importante a gente aprender lá na aula de história como é que foi a história das lavouras, as primeiras plantações, porque isso vai falar do alimento do ser humano. Por que a gente cria galinha? Né, alimenta ela, se relaciona, pega o ovo tal, torce pro pintinho crescer, virar um galo, porque a gente vai se relacionar com aquilo que vai nos dar alimento. Okay? Por que a gente rega lá o pezinho de couve, de alface, né, aduba a terra? A gente se relaciona com aquilo que vai nos dar alimento. Ok? O sapinho, ele vai se alimentar o quê? Ele vai se alimentar de grilos, que vivem normalmente aonde? Perto da lagoa onde ele mora. Então ele vai se relacionar com o ambiente, ok? E ali naquele ambiente vai ter o alimento necessário para ele. Correto? Então, as relações de alimentação entre os seres vivos, elas vão formar
as chamadas cadeias alimentares. É uma relação, ok? Você não come, ou dificilmente você come, algo que é estranho para você. Você vai comer aquilo que você conhece, que você tem um mínimo de relacionamento, ok? Para representar essas relações, costumam-se utilizar as setas que significam é o alimento para. Vamos observar isso aqui. Então você tem aí na sua atividade essa esquemática aqui, ó. Presta atenção. Aqui. Ok? Então vamos ver aqui uma coisinha aqui. Olha só. A planta é o alimento para o gafanhoto. O gafanhoto é o alimento para o sapo. O sapo é o alimento para o jacaré. Mas tanto a planta, quanto o gafanhoto, quanto o sapo, quanto o jacaré serão alimento para os decompositores. E, professor, então esses decompositores aqui, eles são os caras, hein? Realmente, pessoal. Vamos dizer que o gafanhoto não coma a planta, correto? Não comeu a planta. Essa planta, ela envelheceu e morreu. Quem que vai consumir essa planta para que ela não fique para sempre aí podre no planeta? Os decompositores. O sapo não comeu o gafanhoto. Quem que vai acabar sumindo com o gafanhoto? Os decompositores. Ok? Mas normalmente ele vai ser o alimento porque o sapo precisa sobreviver. Ok? Essa é uma forma de relação de uma cadeia alimentar. Então, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, a planta é o alimento para o gafanhoto. Ela é o produtor, ok? O gafanhoto é alimento para o sapo. Então, o gafanhoto ele é o consumidor primário. Ele come o produtor. E o sapo, professor, ele é o consumidor secundário. Ele come aquele que comeu o consumidor primário. Ok? Bom, e o sapo ele vai ser alimento para o jacaré. O jacaré é o consumidor terciário. Só que reparem, todos eles, tanto a planta, o gafanhoto, o sapo ou o jacaré, depois de mortos, ok? Depois que eles morrerem, porque eles são seres vivos e seres vivos morrem, ok? E seu excremento, no caso dos animais, só para deixar claro, excremento, o que é isso, professor? É o cocô do animal, ok? Eles servem de alimentos para fungos e certas bactérias, que são os decompositores, ok? Todo excremento, cocôzinho do animal, ele serve de fungos para as bactérias. Você já deve ter visto um cocô de cachorro com um mofinho em cima. São os decompositores agindo ali, porque ali o cachorro se alimentou de algo, ok? Que provavelmente aquilo é o resto de algum ser vivo que o cachorrinho consumiu. Logo, aquele excremento, né, o cachorro liberou e aí vem os decompositores e consomem ele, ok? Bacana, pessoal? Então já já a gente volta aí com a atividade sobre essa matéria. Obrigado aí, até mais a gente fala sobre isso.